Ministério da Educação lança projeto Escolas Amigas que visa melhorar o sistema de ensino a nível do país. Surto de Mpox, varíola do macaco, está no centro das preocupações da 74ª sessão da Organização Mundial da Saúde de África, que conta com a presença da ministra Silvia Lutukuta. Terça-feira, 27 de agosto de 2024, o Hoje Notícias começa agora. Uma vez mais, boa tarde. A varíola do macaco, Mpox, é por estes dias uma das grandes preocupações de saúde pública do continente africano. A questão foi abordada pela ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, na 74ª sessão do Comitê Regional da Organização Mundial da Saúde para a África, que decorre em Brazzaville, na República do Congo, entre os dias 26 e 30 de agosto. O tema desta sessão da OMS é Um Mundo Mobilizado para a Saúde, Saúde para Todos, e continua conta com representantes de 47 Estados-membros africanos. O objetivo do encontro é analisar os resultados e debater os desafios da saúde na região e eleger um novo diretor regional da OMS para a África. Os candidatos a este cargo são representantes da Côte d'Ivoire, Níger, Ruanda e Senegal. Silvia Lutukuta, na sua intervenção, agradeceu ainda o apoio da OMS África ao sistema de saúde de Angola, que se prepara para o eventual surto no país da varíola do macaco. E estamos, por essa altura, em estado de alerta por causa da epidemia de varíola de macacos. Acreditamos que juntos podemos combater mais esta doença com um plano de contingência e medidas assertivas e vacinas. Reforçamos a necessidade de termos uma indústria para a fabricação de vacinas e produtos médicos. Agradecemos o apoio que a OMS regional, agradecemos o apoio que o Comitê Regional da OMS tem dado ao nosso país no controle da polio derivada de vacinas e também o apoio em vários instrumentos de governança. Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, durante a 74ª reunião da OMS, no caso, para a África. Mais de 100 crianças na província do Ambo beneficiaram de formação no domínio das artes. A iniciativa decorreu no quadro do projeto Sonho e Arte. Durante uma semana, os pequenos adquiriram conhecimentos que podem incentivar ainda mais o seu gosto pela arte. Uma iniciativa que visa conferir habilidades aos petizes e jovens em diferentes disciplinas artísticas, da música ao teatro, da dança ao canto. Os menores aproveitaram a época de férias para aprender igualmente artes plásticas. O projeto Sonho Arte para mim significa muito, porque eu não sabia dançar praticamente nada, mas quando cheguei no projeto Sonho Arte, aprendi a dançar danças tradicionais e muito mais. Aprendi muito e eu creio que o projeto Sonho Arte continue mais e mais, ele evolua mais. O projeto Sonho Arte para mim significou uma experiência inédita e eu quero fazer mais e mais vezes porque das vezes que eu participei aprendi muita coisa. Terminei o curso de canto. Balanço positivo, porque eu cheguei aqui sem saber praticamente nada sobre o canto, mas hoje eu posso dizer que sei cantar. O projeto Sonho Arte é um projeto incrível, maravilhoso. O projeto Sonho Arte visa a formação artística para crianças, adolescentes e jovens até adultos que formam-se em diversas áreas no teatro, dança, artes plásticas, canto, instrumentos musicais e pintura. Esta foi a 5ª edição do projeto Sonho e Arte, realizado no Centro Cultural Manuel Rui, e serviu para homenagear igualmente a cantora Edna Mateia. Nós vamos trabalhando, mas nunca temos noção de que o nosso trabalho é visto por muita gente e que as pessoas dão esse valor todo. Porque já fui homenageada de várias formas
de várias vezes também, mas várias vezes e de várias formas, mas nunca nesta dimensão. Desde a sua criação em 2018, o projeto já formou mais de 500 crianças, adolescentes e jovens só na província do Ambo. Nós estamos agora com 150 formandos que conseguimos reunir nessa 5ª edição. Na verdade, começamos em 2018, estamos a fazer hoje 5 anos de Projeto Sonho Arte, excepto os anos que ficamos parados por causa da pandemia, mas ainda assim o sentimento é de dever cumprido, porque se formos fazer uma estimativa hoje, vamos dizer que já conseguimos contar mais de 500 formandos desde a primeira edição que passaram pelo Projeto Sonho Arte até hoje. Como cultura, o nosso balanço é sempre positivo, porque projetos dessa natureza, e este particularmente, primeiro responde à natureza pelo qual o centro foi criado, de educar em termos de cultura. Mas por aquilo que nós vimos aqui e a expectativa que se criou quando o projeto foi lançado, e eu particularmente assisti o lançamento, penso que passou a expectativa. Temos futuro, sim. As crianças têm futuro e acredito que também vai servir de incentivo para as outras crianças. E como aqui este centro mesmo tem oficinas para teatro, para música, para dança, para artes plásticas, entre outros, acreditamos que a valorização, a conservação, a preservação e, acima de tudo, a divulgação da cultura está assegurada também por essa classe que aqui hoje passou. Mais de 100 crianças formadas em arte na província do Ambo. Escolas Amigas é um projeto do Ministério da Educação voltado à inclusão e gestão participativa que visa trazer melhorias no sistema de ensino a nível do país. A acompanhar a apresentação dos novos manuais para os primeiros anos do ensino público está a Susana Ângelo. Susana, boa tarde. Que novidades trazem para os educadores e para as crianças estes novos manuais? Boa tarde. Certamente que vai permitir que as crianças se sintam mais integradas no que diz respeito ao processo de aprendizagem. Afinal, são manuais que visam operacionalizar os 11 compromissos, que de resto é um documento onde estão também plasmados os direitos das crianças. Direitos que vão desde o acesso à educação até a sua participação no Orçamento Geral do Estado. Este é um projeto de iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, implementado numa primeira fase em 3 municípios da província da Huila. Dada a sua relevância, aqui a necessidade então de fazer com que esses manuais cheguem a todas as crianças, a todos os gestores de escolas, bem como os seus encarregados de educação. Quem o diz é Soraya Kalunguela, diretora nacional do ensino primário. Nós implementamos o projeto na província da Huila, em 17 escolas e 3 municípios, nomeadamente Kipungo, Kakula e Gambos. E com os resultados desse processo de implementação ditaram que há necessidade de expandirmos esse projeto para não só para a província da Huila, mas também para outras províncias do país. E com isso, uma das condições sine qua non é a produção dos materiais de apoio complementar. É neste sentido que os professores, os diretores de escola dessas 17 escolas da província da Huila elaboraram material complementar de apoio que está a ser apresentado nesse workshop por vários especialistas ligados à educação especial, ligados à gestão escolar, à higiene, saneamento e água, que é uma componente importante desse projeto Escolas Amigas da Criança. Portanto, o projeto promove especialmente a participação dos pais e encarregados de educação. Soraya Kalunguela é diretora nacional do ensino primário e as notas deste projeto Escolas Amigas da Criança. Nós, nos próximos serviços de informação, vamos trazer outras notas sobre este projeto que foi
aqui lançado no workshop e que teve a participação de vários diretores dos inúmeros departamentos do Ministério da Educação. A equipa Rádio Girassol com Song Magalhães, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo, e continuação de um ótimo trabalho. E na Universidade Agostinho Neto há inúmeras reclamações. Em causa estão os resultados da primeira chamada dos exames de acesso. A maioria dos candidatos não está de acordo com as pautas publicadas, contestam os resultados. E a reitoria da universidade fala da possibilidade de uma segunda chamada que depende de ordens superiores. Justiça! Justiça! As razões são várias. Somos jovens à procura de oportunidade para estudar e simplesmente a UAN faz isso conosco. Por favor, estamos a pedir justiça! Mas todas apontam para uma suposta falha no sistema criado para o lançamento das notas. E nós já sabemos que estamos aqui por erro do sistema. E o que é que garante que novamente fazendo a correção deste mesmo exame, por vanda de novamente um sistema, é que nós vamos ter acesso aos nossos resultados? Para os candidatos não admitidos por via dos exames de acesso à Universidade Pública Agostinho Neto, as notas não são verdadeiras. Eu, particularmente, na primeira pessoa, garanto que aquele resultado que se encontra neste site é de 0,804 valores. E eu lhe garanto na primeira pessoa, pelas minhas competências técnicas, aquela nota não é minha. E bem sei que foi um erro técnico cometido pela metodologia de correção utilizada. E tem pessoas que passaram com 10 valores e tem pessoas que ficaram com 11. E a minha variante, a prova que eu fiz, tinha uma pergunta: qual é o plural de leão? A resposta toda a gente sabe que é leões. Mas eu no sistema tive 0, não é possível, não pode, isso é uma injustiça. Para esta outra candidata, que já vem tentando o processo há mais tempo, o martírio parece estar longe de acabar. Eu me inscrevi na UAN o ano passado e não consegui fazer a prova porque atrasei por cerca de 10 minutos. Não me permitiram fazer a prova e simplesmente esperei mais um ano. Me inscrevi novamente este ano em 2 opções, Comunicação Social e Direito. E tive uma prova muito boa, eu saí muito feliz da sala porque saí convicta com, na média, pelo menos na minha expectativa, 18 valores eu teria. Passou-se apenas 3 dias. Os resultados foram divulgados, quer dizer, nota-se que foi tudo rápido. E eu tive uma média de 6.400. E eu garanto que essa não é a minha nota. Sobre as várias inquietações dos candidatos, a reitoria da Universidade Agostinho Neto justificou que nada tem a ver com a falha apontada no sistema. Acho que não podemos falar em falha no sistema, porque é um sistema que nós usamos já há mais de 5 anos, que tem sido melhorado. Eu penso que qualquer situação que nos for colocada, nós vamos analisar, como já aqui o dissemos, e eventualmente, alguns casos, poderá decorrer mesmo da má preparação ou preparação dos candidatos, também alguma dificuldade no preenchimento da folha de resposta, e então penso que a situação poderá estar mais ligada à falta de preparação ou inadequada preparação dos candidatos e não tanto o sistema. Entre os mais de 10 mil candidatos submetidos aos exames de acesso, apenas 2.551 foram admitidos e quase 8 mil foram reprovados. Sobre a taxa cobrada de 5 mil kwanzas para revisão de nota, que os candidatos reivindicam igualmente, a reitoria explicou. Cobertos pelo Decreto Presidencial 124/20, que regula as taxas e emolumentos a serem cobrados pelas instituições de educação e ensino, nós estamos então a praticar essa taxa de 5 mil kwanzas para a revisão de prova, então somente para esse efeito. Mas vale aqui recordar que pode eventualmente existir outro tipo de reclamação que não é passível de cobrança. Os cursos de Direito e Contabilidade e Auditoria foram os que obtiveram a nota mais alta de 19 valores. Foi a pontuação mais baixa.
O Executivo garante que em alguns setores da função pública já estão em pagamento os salários referente ao mês de agosto, apesar do alerta de um possível atraso emitido recentemente pela Ministra das Finanças, movido pela pressão de amortização da dívida. A Direção Nacional do Orçamento do Estado voltou a falar ontem sobre o assunto e reafirmou que a modalidade de pagamento vai continuar. Na semana passada, a Ministra das Finanças admitiu o risco de novos atrasos salariais na função pública devido à pressão das dívidas e ao atraso na entrada de receitas. No entanto, a Direção Nacional do Orçamento do Estado afirmou que alguns setores já começaram a receber o salário de agosto. Já está sendo pago os salários da função pública, não é? Quer dizer que já tem esse dado. Então, até boa notícia para se transmitir que o salário da função pública está sendo pago. Sobre a dívida pública, a Direção Nacional do Orçamento do Estado garantiu que o método de pagamento não será alterado no OGE de 2025, em respeito aos compromissos do governo com os credores. Mas é uma matéria que terão cá os meus colegas da área da unidade de gestão da dívida que mais poderão se pronunciar. Mas, em princípio, a dívida vai sendo paga todos os anos, tanto os internos como a dívida externa. António dos Santos afirmou que o Orçamento Geral do Estado de 2024 está a ser executado sem grandes problemas e que o orçamento do próximo ano deve seguir a mesma tendência. Não temos tido muitas questões relevantes, né, relativamente ao respeito da execução do orçamento. Perspectiva 2025, neste momento já estamos na fase de preparação do orçamento. Apresentamos o seminário de preparação e elaboração, já está publicado, né, as instruções de elaboração do orçamento de 2025. Ela engloba um conjunto de despesas, a execução do OGE. Nesse conjunto de despesas foram programadas, elas têm que ser pagas. Elas estão a ser pagas. Quando eu digo que não temos tido grandes constrangimentos, estamos tentando dizer que aquilo que foi programado estão sendo executados. Vale lembrar que a Ministra das Finanças, Vera Davis, havia alertado sobre possíveis atrasos nos salários da função pública devido à pressão das dívidas durante a 4ª reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. Contagem regressiva para o Censo Geral da População e Habitação. O processo arranca já no próximo mês em todo o país, depois de ter sofrido um adiamento forçado pela necessidade de aprimoramento de aspectos de ordem técnica e organizativa. A nossa equipa passou por alguns pontos de Luanda para apurar o nível de preparação dos munícipes. Para o início do processo de recontagem da população angolana, enquanto os agentes recenseadores, identificados pelos trajes laranjas, se preparam para percorrer todo o território nacional, os cidadãos compartilham as suas experiências e preocupações sobre o censo. Das comunidades. É importante que haja, por parte da comunidade, sinceridade, não é? Trazer, portanto, aos agentes recenseadores informações credíveis, de modo a que possamos ter os dados concretos daquilo que é a realidade de Angola. Alguns cidadãos expressaram conhecimento sobre a importância do censo, destacando como uma oportunidade para o governo direcionar melhor suas políticas e investimentos. É bom porque a maior riqueza que um país tem é o seu povo, os recursos humanos. Mas é necessário que se combine os recursos humanos, não é, com o nível de oportunidades, a realização dos programas públicos, não é, para a inserção dos jovens, as escolas, acesso aos hospitais. No entanto, foram também apontados desafios que o governo poderá enfrentar após o levantamento dos dados. Entre as principais preocupações estão a alocação justa dos recursos e a necessidade de melhorias em serviços básicos nas comunidades, sobretudo as mais distantes. É importante que os inquiridores, portanto, procurem saber, para além de contar, procurem saber as famílias quais são as suas principais preocupações, as suas principais necessidades. Porque é só com estes dados que, portanto, o governo saberá exatamente o que as suas populações necessitam, o que as suas populações passam, quais são os principais problemas que assolam à população. Os cidadãos da província de Luanda mostram-se sensibilizados para o Censo Geral da População, que arranca no próximo dia 19 do mês de setembro.
Aqui no Sambizanga, concretamente no bairro da Madeira, os moradores dizem terem as condições em casa criadas para a recepção dos inquiridores. Estamos sim preparados. Temos as nossas documentações em dias e estamos prontos a receber os licenciadores. Sim, estou a escutar, mas não sei quando é que inicia. Como já estou a escutar essa notícia, para mim não vai ser surpresa. A recontagem, que será ao longo de 30 dias e que vai envolver mais de 92 mil profissionais, vai abranger os 164 municípios, 562 comunas, distritos, bairros e aldeias das 18 províncias do país, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. O Ministério das Finanças realiza a primeira edição do Seminário de Aprimoramento em Matérias de Finanças Públicas. O evento tem como objetivo capacitar os participantes em temas relacionados à gestão financeira no setor público. A formação é promovida pela AGECO, a Associação de Jornalistas Econômicos de Angola, em parceria com o Ministério das Finanças. O jornalista Custódio Jacinto tem mais dados. Custódio, boa tarde, consigo. Celestina Zola, boa tarde, saudações também para quem nos acompanha a esta hora. De facto, o Ministério das Finanças promove o primeiro seminário de aprimoramento em matéria de finanças públicas. Este seminário está a ser dirigido a jornalistas e fazedores de opinião. São dois momentos que dominam este importante evento. De acordo com o programa, deverá contar com a presença da Ministra das Finanças, Vera Daves, que vai proceder ao discurso de encerramento deste seminário. O primeiro momento foi dominado com conceitos de um maior entendimento sobre a contratação pública. Neste momento está em discussão um outro painel sobre alargamento da base tributária, regime do IVA e outros impostos e taxa. Dar nota que em relação à contratação pública foram avançados importantes números, realce para o número de 14 empresas que até o momento estão impedidas de contratar com o Estado angolano por incumprimento. Os dados foram avançados pela diretora do Gabinete Jurídico do Serviço da Contratação Pública, Domingas Ngoff. Como já tive a oportunidade de adiantar, o Serviço Nacional da Contratação Pública, no início desse ano, começou um processo intensivo de recolha de relatórios de empresas incumpridoras com o Estado, ou seja, empresas que assumiram compromissos com o Estado no sentido de construir uma escola, um hospital ou qualquer outro contrato e não cumpriram, o que compromete o interesse público. E neste sentido, as entidades públicas contratantes submeteram relatórios de incumprimentos e o Serviço Nacional da Contratação Pública averiguou a informação no sentido de verificar se essas empresas podem ou não ser impedidas de contratar com o Estado. E é neste sentido que nós temos 14 empresas, neste preciso momento, impedidas de contratar com o Estado por um período determinado, que vai de 1 até 3 anos. Outro importante esclarecimento avançado aqui está relacionado, por exemplo, aos valores destinados a uma empreitada com o mesmo número de salas de aulas, se estivermos a nos referir ao setor da educação, mas que tem orçamentos diferentes. É o caso de uma escola de 12 salas de aulas na província do Bié, com um orçamento estimado em 25 mil milhões de kwanzas, e uma escola com o mesmo número de salas de aulas na província de Luanda ter um orçamento diferente. O esclarecimento foi feito por um técnico do Serviço da Contratação Pública, tendo dito que, por vezes, fatores climáticos, fatores de solo estão relacionados a esta discrepância de valor, por isso é que, às vezes, uma obra com as mesmas características num determinado lugar pode ter um valor diferente em relação a uma obra localizada, por exemplo, na província de Luanda. Celestina Zola, eu vou ficar por aqui. Nós voltaremos a trazer mais informações em torno deste primeiro seminário que acontece aqui na sede do Ministério das Finanças nos próximos serviços de informação
da Rede Girassol. Miguel Somi, Custódio Jacinto, boa tarde. Bem-vindo de volta a Hoje Notícias. Micro, pequenos e médios empresários estão a ser capacitados sobre literacia financeira e acesso ao mercado de capitais. A iniciativa é do INAPEM e da Modas Global. Na abertura do evento, o secretário de Estado para a Indústria, Carlos Rodrigues, desafiou o INAPEM a criar mecanismos para facilitar o acesso ao financiamento por parte dos empresários. Quem está a acompanhar esta atividade é o Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Ora, boa tarde, Celestina Zoli, a quem nos acompanha. Continua a decorrer este seminário de capacitação no domínio da literacia financeira, promovido pelo INAPEM, em parceria com a MEDS Global e também com a Bodiva e ainda a Comissão de Mercado de Capitais. Visa capacitar empreendedores e também pequenos empresários no domínio da literacia financeira e também como é que estes podem aceder aos financiamentos. Vamos agora à conversa com o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Dr. João Nkosi. Doutor, fale-nos desta iniciativa. Por que é que decidiram avançar por este projeto? Obrigado. Bom, no âmbito das várias iniciativas que concorrem para o apoio às micro, pequenas e médias empresas e os empreendedores em si, nós entendemos que uma das maiores preocupações que os nossos empreendedores têm, a decabinda ao CUNEN, é no domínio do acesso ao financiamento. Pese embora, para aceder ao financiamento, é importante que as micro, pequenas e médias empresas tenham noções básicas de como gerir o pequeno negócio. E é nesta senda que, em parceria com a Global, entendemos nós fazer este seminário no sentido de trazer alguma esperança aos nossos jovens empreendedores. Para além de outras iniciativas que concorrem para o financiamento, este também é um seminário que vai propiciar efetivamente aos nossos jovens a possibilidade de recorrerem a este mecanismo de financiamento para perspectivarem efetivamente a implementação dos seus projetos. Entendemos nós que é um projeto piloto. Tivemos aqui, claro, a presença do Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Indústria, que no quadro da estratégia que o Ministério da Indústria tem no fomento da atividade das micro, pequenas e médias empresas, as pequenas indústrias. E sim, aliás, deixou-nos aqui um desafio para trabalharmos em conjunto no sentido de apresentar uma proposta sustentável para estes mecanismos. Vamos crer que nos próximos tempos vamos testemunhar mais iniciativas do género e, por que não, pensar também fora de Luanda. Esse é o objetivo. Eu sei que também uma das preocupações do INAPEM continua a ser a morte prematura das empresas, permita-me aqui a expressão. Se olharmos para os últimos 2, 3 anos, quantas empresas morreram sem mesmo atingir a maturidade? Bom, esta é daquelas questões que, de facto, precisamos esclarecer. Repara que o último censo do INE, lançado, creio eu, em 2015, trazia um dado bastante interessante, que 5 empresas criadas, depois de um período curto, se calhar acima de 3 empresas morriam, que é uma preocupação bastante interessante. E os dados atuais apontam para números que nos deixam bastante preocupados. Por uma questão muito simples, porque a conclusão que o INAPEM chegou que o maior desafio que as nossas empresas têm é o acesso ao mercado. E falar em acesso ao mercado, refiro-me a vendas. Ou seja, vários são os constrangimentos, a dificuldade de terem os principais mecanismos para a sustentabilidade dos seus projetos e rapidamente conseguem morrer. E esta é a preocupação que nós temos, em vez de pensar só o financiamento, porque nós temos várias empresas que receberam financiamento e que, infelizmente, não conseguiram cumprir com o serviço da dívida, porque tiveram déficit no domínio do conhecimento. Então, o que nós estamos a fazer é olhar aquelas empresas que diariamente vão no guichê único, têm a oportunidade de abrir as suas empresas, aquelas empresas que diariamente vão no INAPEM a solicitar, por exemplo, o serviço da formalização, da capacitação, da assistência técnica, do financiamento, da certificação à luz da Lei 30/11 e, por que não, também do serviço feito em Angola, para que acreditem que é possível, sim, encarar um mercado cada vez mais exigente com as competências mínimas que têm que ter. E esse é o trabalho que o INAPEM tem estado a fazer de cabine da CUNEN para além dos demais serviços, mas uma das maiores preocupações é olhar efetivamente na capacitação dos gestores destas micro, pequenas e médias empresas. Você não nos falou dos números desses últimos 2, 3 anos? Não, os números não são animadores, por um lado, porque nós tivemos vários momentos da nossa economia. Repara que o tema da Covid foi bastante preocupante. Pese embora... Não são animadores, estamos a falar de uma média, por exemplo.
Pese embora que, claro, os números mantêm neste nível. Nós estamos a falar que os dados das empresas criadas hoje, acima de 60%, se calhar vão à falência, sem até desenvolver, digamos assim, a própria atividade, por uma questão muito simples, a falta de sustentabilidade da base inicial do próprio projeto em si. E a preocupação que o INAPEM tem para os próximos tempos é, claro, trazer uma iniciativa que visa olhar a vertente da qualidade dos projetos em si, a sustentabilidade dos projetos em si. Por exemplo, estas mais de 80 micro, pequenas e médias empresas que foram capacitadas, o que é que efetivamente estão a fazer? Essas empresas que receberam financiamento, estamos a falar de mais de 3 mil micro, pequenas e médias empresas que passaram na base de dados do INAPEM nos últimos 3 anos, dos quais acima de 2.500 receberam financiamento, o que é que efetivamente estão a fazer? Quantos empregos foram criados? Essas empresas que estão a ser certificadas pelo INAPEM, o que é que efetivamente estão a fazer? Ou seja, é um trabalho bastante desafiante, claro, em parceria com o INE, o Instituto Nacional de Estatística, e outros órgãos. Vamos aprofundar o tema para efetivamente termos melhor informações do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Obrigado. A conversa com o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, João Cose. Números preocupantes é que cerca de 60% das empresas acabam por morrer antes mesmo de atingir a maturidade. Estamos aqui a falar do intervalo que pode rondar os 3 anos e acabam por morrer. É um assunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Bem-vindo de volta a Hoje Notícias. A contínua capacitação aos produtores familiares, a oferta de insumos e a facilitação do crédito são fatores cruciais para o aumento da produção nacional. O crescimento da produção interna será possível alcançar a segurança alimentar, defenderam nesta segunda-feira os participantes ao Girassol Debate. No centro do debate esteve a segurança alimentar, um tema que deve envolver diversos setores da sociedade para o alcance do objetivo. Anderson Jerônimo, diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Agricultura e Florestas, apresentou alguns programas que estão a ser desenvolvidos visando o alcance da segurança alimentar no país. Nós encontramos as diferentes linhas de trabalho para o alcance, portanto, da segurança alimentar. Mas antes, talvez partilhar, é o objetivo de garantir a disponibilidade de alimento para as famílias. E esse alimento pode ser, de facto, disponibilizado por 2 vias. Uma via por via da produção nacional, outra por via da importação, que de alguma forma tem um peso elevado, tanto para o custo das famílias como também para o país. Temos algumas exceções, mas poderia dizer aqui, por exemplo, a questão do milho, a questão do feijão, a questão da raiz de tubérculo, com destaque para a mandioca e para a batata doce, a questão, portanto, das carnes. Mas o que nós queremos dizer é, aquilo que nós produzimos, e assim de número, podemos dizer que nós andamos nessa franja. Então, nós queremos aumentar isso. Para aumentar isso, o que é que temos feito? Nós queremos sair de uma produção de 3.300.000 toneladas de cereais para cerca de 10 milhões de toneladas. Queremos Qual é o intervalo de tempo para isso? Esse é o intervalo de aproximadamente 5 a 6 anos, né? Nós queremos fazer também sair de uma produção de raízes de tubérculos, que ali onde nós temos algum equilíbrio de cerca de 13 milhões de toneladas para cerca de 4 a 16 milhões de toneladas. Nós queremos sair das leguminosas e oleaginosas, 600 mil toneladas, para um intervalo de 1.200.000 toneladas. Gostaríamos de sair, portanto, das fruteiras, que estamos 6 milhões e chegar a cerca de 8, 9 milhões. E a nível das hortaliças, das hortícolas, nós saímos de 2 milhões para cerca de 4 milhões. Bernardo Castro, diretor da Rede Terra ONG, que trabalha com as comunidades, referiu que Angola precisa reformar a legislação da terra. O ativista reconhece que foram dados alguns passos no setor agrícola, mas manifestou a preocupação quanto ao crédito e ao direito de terra. Precisamos de garantias. E, na nossa legislação, portanto, ao investidor, ao agricultor, não é, lá no meio rural, o Estado não concede o direito de propriedade, apenas o direito de superfície. Como todos sabem, é vulnerável. Vulnerável. A qualquer altura, o Estado, portanto, desde que você não faça o aproveitamento útil e efetivo da terra, o Estado, portanto, pode retirar da terra. É isso que faz
que torna, portanto, a segurança, a posse da terra insegura. É isso que retrai, às vezes, o investimento no setor da agricultura. E muita gente fala disso. Portanto, mesmo a questão no meio, nós trabalhamos com as comunidades. Comunidades, só existe um direito, que é o domínio útil consuetudinário. Nas comunidades, naqueles sobados, afim, não sei lá o quê. O Estado não atribui direito de superfície, porque seria a sobreposição de direitos. Claro. Portanto, e o direito ali é coletivo. No domínio útil consuetudinário, aqueles camponeses todos nos bairros onde nós vamos buscar o tomate, a batata, o direito é coletivo. Você não pode pegar. E, aliás, o Estado nem sequer titulou, em grande medida, no quadro da iniciativa de 2018, não titulou as comunidades para que tivessem os títulos de reconhecimento. E não é com o título de reconhecimento da terra, que protege o território de um sobado. Você pode ir ao banco para pedir um crédito. O banco não aceita, obviamente. O economista Mário Bernardo referiu que não basta que se tenha programas bem elaborados, mas sim que estes sejam concretizados. O economista diz que os produtores precisam ser apoiados. Temos potencialidades climáticas, temos potencialidades a nível de solo. Portanto, precisamos, nessa fase, de muito mais ação. Penso que a estratégia está bem desenhada, os planos estão aí e são bastante bonitos. Todos os dias nos questionamos como... Só beleza não basta para os como programas. Vamos, efetivamente, do ponto de vista de ação, implementar essas estratégias. Portanto, o grande desafio neste momento é o financiamento, o grande desafio é ir buscar dinheiro porque a população está a crescer e a população precisa ser alimentada. Quando olhamos para a questão da segurança alimentar e olhamos efetivamente para aquilo que, sob o ponto de vista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o caminho que a Angola tem estado a fazer, percebemos logo que existe ainda muito caminho por fazer e muito podia ser feito de uma forma melhor. Por seu turno, o consultor de agronegócio, Vítor Panzo, disse que as pecuaristas têm feito um trabalho exemplar, daí a diminuição considerável na importação de carne bovina. Mesmo assim, admite que muito trabalho precisa ser feito. Nos últimos tempos, Angola conseguiu reduzir isso para cerca de 40%. Hoje, o que se produz a nível do país, o que se consome a nível do país de carne, vale dizer que são 60% da carne produzida localmente pelos pecuaristas a nível de todo o país, que têm estado a desenvolver um trabalho enorme, mesmo com as dificuldades que existem. Angola não tem ainda uma fábrica de vacinas. A vacina que nós temos aqui no país são todas elas importadas. Auguramos nós que a fábrica de vacinas no AMBO esteja concluída o mais rapidamente possível para reduzir esses custos de produção da carne, que ainda é alto. As pessoas não têm noção. Um animal, no caso o gado bovino, para que ele possa estar em condições de ser abatido, leva aí cerca de 2 anos. E os custos são muito altos, por isso é que nós ainda temos o preço da carne, o quilo, no caso da carne, a chegar a um preço um bocadinho desajustado ao prato de alguns angolanos. O desejável é que cada angolano consuma até 8 quilos de carne ao ano. Nós ainda não conseguimos atingir essa cifra porque a produção ainda é baixa e nós somos obrigados a importar cerca de 40% dessa carne que se consome. Então, temos que olhar para este lado, falando da segurança alimentar, não só a produção agrícola, mas também a produção pecuária e também aquilo que tem a ver com as pescas. Então, o trabalho é enorme que nós temos que fazer, mais do que implementar políticas no nosso país, é executarmos isso, é facilitar o trabalho dos homens que dão de comer o país. Segurança alimentar abordada nesta segunda-feira no Girassol Debate aqui na TV Girassol. E assim que marcamos ponto final deste Hoje Notícias de 27 de agosto de 2024. Foi um prazer trabalhar para si e não perca a seguir tem Desporto na Rede com Júlio dos Santos. Boa tarde e até amanhã.